Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Abra sua Bíblia, João 6. Nós estamos numa série de pregações no Evangelho de João, falando sobre o discipulado de Jesus. E hoje eu quero falar sobre a provisão de Deus para seus discípulos. E como essa provisão do Senhor, e como a provisão do céu vem sobre nossas vidas, e o que nós precisamos fazer para compreender essa provisão do Senhor sobre nossas vidas. Eu quero ler os versos de 35 a 40, João 6, dos versos 35 a 40. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Senhor, te viemos nesta noite para te adorar e buscar a tua face. Agora, ó Pai, que nossos corações, ó Deus, se voltam para a tua palavra, que foi lida, ó Deus, e agora, ó Deus, que vamos proclamá-la. O teu Santo Espírito traga a direção, traga a resposta. Aplica, ó Deus, esta palavra em cada coração, ó Deus, em cada necessidade. Eu sei, ó Deus, que a tua palavra nesta noite pode produzir cura, pode fazer milagres, pode, ó Deus, gerar fé, gerar libertação. Por isso eu clamo ao Senhor, ó Deus, e peço que o Senhor me use, ó Deus, para anunciar o teu querer e a tua vontade, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O Evangelho de João é repleto de histórias de Jesus com os discípulos. E dentro dessas histórias, eu tenho dito para os irmãos que o propósito principal é Jesus ensinar esses discípulos a se tornarem verdadeiros seguidores dele. O Evangelho de João, no capítulo 6, nos mostra 3 experiências que esses homens têm com Jesus. A primeira delas é a multiplicação dos pães. E nessa multiplicação dos pães, Jesus demonstra o seu poder inequívoco sobre toda a realidade humana. Primeiro, ele fala para os discípulos assim: a multidão está cansada, nós temos que alimentá-los. Aí os discípulos que estão realmente vivendo no dia a dia, eles mostram a preocupação que eles têm. Qual é a preocupação que eles têm? A gente não tem dinheiro para alimentar esse pessoal, não. Quantas vezes você já falou isso para você? Quantas vezes você olha para a sua realidade e fala: eu não sei como eu vou chegar ao final do mês, não sei como eu vou chegar ao final do ano, eu não sei como eu vou... Você olha para a situação e fala: não tem saída. Tem muita gente olhando assim para o país, olhando assim para as suas vidas, olhando assim para o seu trabalho. O país está em crise, as coisas estão... E vocês, parece que a gente esquece que a gente vive numa realidade nesse mundo, mas a nossa realidade é outra. Os discípulos estão ali com Jesus, eles não têm como alimentar aquela multidão. Mas Jesus olha ali para aqueles homens e mostra: olha, sou eu que tenho a provisão. Não é você. Fala comigo. É Deus. Fala com fé. É Deus
que tem a minha provisão. Não é você, não é sua força, não é sua competência. É Deus quem tem a provisão. Os discípulos não tinham nada. 5 pães e 2 peixes para alimentar 18 mil pessoas. 5 pães e 2 peixes. E olha que interessante. A gente estava lá, no acampamento. Aí o pessoal falou, a carne não vai dar. Não foi, irmã? na primeira janta, a carne não vai dar. Deu, irmã? Os meninos saíram até mais gordos, porque se comeu muito mais. É Deus quem tem a tua provisão, amém, irmão? A multiplicação dos pães ensina isso para esses homens. No início do ano, eu fiz aquela série de mensagens sobre o livro Refúgio Secreto, de Corrie ten Boom, e ela diz assim, Deus nunca nos dá um fardo maior do que podemos carregar, mas às vezes Ele nos permite ir ao ponto de quebra, para que possamos aprender a depender dEle completamente. Então, querido irmão, às vezes Deus quer fazer com que você dependa dEle completamente. Que você compreenda que é Ele quem tem toda a provisão. A provisão para a tua vida não está nas tuas mãos, mas a provisão da tua vida está nas mãos de Deus, como sempre esteve e sempre estará, amém? Sempre esteve e sempre estará. Veja o que ele faz no verso 11. Ele diz assim, então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E o que acontece? Ainda sobra, amém? Quer fazer o seu dinheiro sobrar até o final do mês? Coloca nas mãos de Deus, amém? Não está sobrando? Você não está colocando nas mãos de Deus. Porque sobraram ainda 12 cestos. Cada discípulo ainda saiu com um cesto cheio de alimento. Dá para você entender? Na vida com Cristo, queridos irmãos, não quer dizer que você não vai ter situações difíceis, mas quer dizer que as situações difíceis é uma prova para que a sua fé cresça, para que você dependa mais de Deus, para que você busque mais a Deus, para que você coloque a sua vida mais no Senhor. Não caia na estratégia do inimigo de nossas vidas, para você cair na murmuração, para você cair no desânimo, para você cair na procrastinação. Não, corra diretamente a Deus, recorra ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Nós precisamos ensinar isso na vida discipular da nossa família, nós precisamos ensinar isso na vida discipular das pessoas que estão ao nosso redor, para que as pessoas vejam que quem nos sustenta, quem nos dá toda a provisão é Deus, amém, irmãos? Então levanta sua mão assim, eu confio na provisão de Deus. Agora você fala com fé, eu confio na provisão de Deus. Mas confia mesmo. O próprio Jesus confiava na provisão de Deus, amém? Ele pega os pães e faz o quê? Ele ora. Pode um discípulo ficar sem oração? Não. O discípulo deve orar constantemente, diariamente. Como o apóstolo Paulo diz, sem cessar. A oração é você acessar a provisão que vem do Senhor. A provisão financeira, espiritual, intelectual, emocional para a sua vida. Tem muitos cristãos que não estão avançando em suas vidas. Esses discípulos estão parados aqui simplesmente porque eles achavam que era no dinheiro, era nas condições dele. E você às vezes está parado na sua vida assim também, achando que as coisas têm que se resolver pelo que você quer, mas você está se esquecendo de olhar e perguntar, Senhor, o que tu queres? O que tu queres? Jesus leva, Jesus sabe o caminho, amém? Jesus sabe o caminho. Ele não é pego sorrateiramente, não. Ele está levando a multidão está com ele lá, ele está pregando, ele está inflamado na pregação, o povo está ouvindo ele, o povo não quer ir embora.
povo escuta. Chega a hora do alimento. Ele tem a provisão, amém, irmãos? Ele tem a provisão. Fala para a tua alma hoje. Ele tem a provisão. Feche os teus olhos e fala assim: Ele tem a provisão. O Senhor tem a provisão, amém, irmãos? Creia nisso. Cura hoje a tua incredulidade, amém? Caia isso das escamas da tua vida, do teu coração. Joga fora essa sua incredulidade e creia nesse Deus que faz e alimenta multidões. Alimenta a minha família, alimenta a sua família, amém? Alimenta em todos os momentos das nossas vidas. A segunda lição nesse texto do capítulo 6, os discípulos então, eles entram num barco, eles vão fazer uma travessia para Cafarnaum ali, e ali vem uma tormenta. E no meio da tormenta, o que os discípulos fazem? Os discípulos ficam com medo. Verso 19. Depois de terem remado cerca de 5, 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre as águas, e ficaram aterrorizados. O que está te deixando com medo? O que está te deixando com medo? O atual presidente da República está te deixando com medo? O que está te deixando com medo? A ideologia marxista? O que está te deixando com medo? A inveja? O agouro? A macumba? Alguém que está falando mal de você? O teu chefe está te deixando com medo? O que Jesus te disse para você nessa noite? Sou eu que estou no controle. Não tenham medo, amém? Não tenham medo. Queridos, a fé não remove os problemas, mas nos dá forças para enfrentá-los, amém? Vamos falar juntos? A fé não remove os problemas, mas nos dá forças para enfrentá-los, amém? Então, se Cristo está contigo, irmão, não tema, não fica aterrorizado. Faz uma coisa que eu fiz na minha vida. Não assiste mais noticiário, não, amém? Não assiste mais noticiário, não. Não tem um noticiário que preste, irmão. Só é sangue, sangue e sangue. Não assiste mais novela, não, pelo amor de Deus. E cuidado com as séries que você anda assistindo. Foi feito um levantamento de dados que até o ano 2009 acontecia X número de divórcios. A partir de 2010 dobrou. 2011 cresceu mais 30%. E assim vem a escalada. E os estudiosos falaram, o que aconteceu? 2009 para 2010, teve uma lei no Brasil que entrou em vigor, a lei do divórcio. O divórcio, então agora não era necessário você ter a justiça para dizer que você estava separado de corpos. Porque antes você tinha que abrir um processo e falar, estou separado de corpos, e depois o juiz dava a liberação para o divórcio, isso depois de 1 ano. Aí a lei cortou isso. Então a pessoa podia ir direto para fazer o divórcio. Aí, depois de 2017, a lei já não precisava mais do divórcio, podia ser feito dentro do cartório. 2017, o que já estava crescendo, triplicou o número de divórcio. E por que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas deixam de olhar para a palavra de Deus e deixam de compreender a palavra de Deus e deixam de viver pela palavra de Deus. É impressionante o número de divórcios no meio das igrejas evangélicas. Também cresceu. Foi feita uma pesquisa também pelo Instituto CEPAL e diz que de 2010 também aconteceu a mesma curva que aconteceu pelo censo. 2017, a mesma curva de ascensão aconteceu novamente. Porque então a gente vê aquele refrão antigo que o pessoal fala, né? O mundo está entrando na igreja. Realmente, a igreja não está influenciando esse mundo, a igreja está sendo influenciada por este mundo, porque alguém vai lá e faz uma lei, e aí as pessoas começam a seguir a lei, ao invés de seguir a lei de Deus.
E aqui vem a terceira lição que eu e você precisamos entender aqui nesta noite, queridos irmãos. A terceira lição é que nós seguimos os mandamentos de Deus. Amém? Nós seguimos os mandamentos de Deus. E aqui, no verso 35 que nós lemos, que ele virou e falou sobre o pão da vida, ele fala que ele é o pão e que a vontade dele é fazer a vontade do Pai. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Verso 38. Então eu e você somos discípulos de Cristo, e nós estamos aqui para fazer a nossa vontade. Então eu estou divorciando porque eu não amo mais. Mas como assim? Amava uma hora, deixa de amar de outra hora. A incompatibilidade de gênios, pastor. A crise financeira. Mas espera aí, você foi lá na frente, você falou que era na saúde, na tristeza, na riqueza, na pobreza. Você falou isso e tal. A gente fez um curso, a gente sentou, a gente conversou. Como que é esse negócio? Não, porque eu não dou conta de perdoar, mas você falou que você é cristã, então quem é cristão perdoa qualquer situação, porque Cristo perdoou nossas culpas, amém, irmã igreja? Então a gente está aqui para fazer a vontade de Deus. Então o que acontece muitas das vezes é que as pessoas estão, novamente eu volto ao primeiro tema da nossa reflexão sobre o discipulado, é que as pessoas de fato não têm uma experiência verdadeira e genuína com Cristo Jesus. Jesus não é o Senhor da vida delas. Não há uma conversão genuína, verdadeira. Porque se houvesse, o interesse das pessoas seria fazer a vontade do Pai, amém, igreja? Fazer a vontade de Deus, não a minha. Eu não quero a minha vontade, mas eu quero a tua vontade, Senhor. E se é a vontade de Deus, o que nós vamos fazer para fazer a vontade de Deus? E aqui então entra nesse texto difícil que Jesus fala, né? E Jesus diz para eles assim, então, quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí os judeus ficaram malucos quando ele falou isso. Como assim? A gente vai ter que virar canibal para seguir Jesus? Que história é essa? Jesus está falando de uma coisa muito mais profunda. Ele está falando para mim e para você que a satisfação das nossas vidas está em fazer a vontade de Deus. John Piper, ele diz que a busca pela satisfação última encontra-se seu fim em Cristo, que é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele que é a tua satisfação. Ele que vai ser a tua alegria, Ele que será a tua paz, Ele que será a tua provisão, Ele que será o teu amor maior, Ele que será a graça dEle sobre a tua vida. Tira Cristo do centro da tua vida, querido irmão, você vai ficar desesperado. Por isso que eu volto novamente, o cristão ele ora, ele permanece em oração, ele viverá em oração. Então o verdadeiro discípulo, ele quer fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, e encontrar de fato a verdadeira satisfação desta vida, que é encontrar-se com Cristo Jesus, é se alimentar-se pelo pão da vida, não se alimentar mais pelo pão da satisfação deste mundo, porque o pão da satisfação deste mundo, ele acaba e nos leva ao desespero, mas Cristo Jesus não acabará, ele nos levará para as mansões eternas, onde moraremos por toda a eternidade, amém? É isso que nós precisamos, e é por isso que você está aqui nesta noite. Nós estamos aqui nesta noite para nos reunir e para louvar e para dizer que nós encontramos satisfação em Cristo. E que nós, ao encontrarmos satisfação em Cristo, nós viveremos para Ele. Porque é Ele que tem nos guardado, é Ele que tem nos protegido, é Ele que tem nos dado as palavras de vida eterna. E aqui então o capítulo 6 termina justamente neste momento em que Jesus diz isso. A sua satisfação é fazer a vontade de Deus. A sua alegria é fazer a vontade de Deus. Aí eles falaram, não, eu não aguento, eu não quero isso. Eu não quero isso. E aí, verso 60, ouviram isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo, verso 61, que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza?
que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair, e prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? E aí Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Queridos, e a verdadeira vida discipular é a vida de homens e mulheres que permanecem em Cristo Jesus todos os dias de suas vidas, até o último dia de suas vidas. O censo também tem falado que a igreja que mais cresce é a igreja dos desigrejados. E eu quero dizer para os irmãos que não é espanto isso, porque realmente Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E aquele que não permanecer nas palavras do meu Pai, não será achado nele. Será que naquele dia, no dia final, no dia da trombeta, da chamada final, você estará com ele? Você permanecerá com ele? Você continuará declarando que Cristo é o teu Senhor, a tua satisfação? Você permanecerá nele todos os momentos da sua vida, todos os instantes do teu viver? Andrew Murray diz que permanecer em Cristo significa viver na total dependência dele, como os ramos dependem da videira. E o que é permanecer em Cristo? É confiar nele diariamente, é descansar nele diariamente, é buscar a ele constantemente. Você não é chamado simplesmente para uma mudança de religião. Você é chamado para uma mudança de consciência. É impossível viver sobre a face da terra sem Jesus Cristo. E por isso, ao se encontrar com Cristo Jesus, isso requer de mim, de você, uma decisão. Eu viverei para Ele todos os dias da minha vida. Nessa noite, eu e você, então, somos desafiados diante de João, no seu capítulo 6, a compreender este grande desafio da palavra do Senhor. A minha satisfação é andar com Cristo. A minha alegria tem sido o Senhor. A viver em total dependência dEle. Ele sempre será a tua provisão. Confiar nele. Alimentar a sua fé. E sabendo que mesmo nos momentos mais difíceis da tua trajetória, Ele continuará sendo a tua provisão. A não fazer nenhum tipo de troca ou barganha com o Senhor, o nosso Deus, mas é estar com o Senhor todos os dias da sua vida. É andar com Ele todos os dias da sua vida. É chegar à conclusão de Pedro: não tem outro lugar para ir que não seja andar com Cristo Jesus. Para onde eu irei, Senhor? Porque só é o Senhor quem tem as palavras de vida. Mas Jesus, Ele entra na minha vida e na sua vida, e Ele diz assim: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Fui muito impactado. Ontem, a minha filha me mandou ele fala que é pregação, mas eu achei que era um musical
gospel, mas foi um negócio que mexeu com as minhas entranhas, que mexeu assim dentro de mim, numa radicalidade tão grande, tão profunda. Depois você pode pegar e assistir do Marcos Telles, Amado Timóteo. Tira um tempinho, amanhã cedo, para você ouvir isso. E ele fala de uma fé radical que Paulo estava transmitindo a Timóteo, ao escrever a sua segunda carta ao Timóteo. E o que eu vejo hoje em dia é uma igreja que busca atrações, atrativos. São pessoas que estão atrás da igreja da moda, as pessoas que estão atrás de coisas que venham causar algum tipo de frenesi em suas vidas, mas não estão atrás do Cristo, o Cristo vivo, o Filho do Deus vivo, o que tem verdadeiramente as palavras de vida, as palavras da salvação. Eu gostaria que nessa noite você entendesse isso. Você pode até fazer uma viagem tranquila para descansar, mas se for só isso, o seu objetivo de vida, isso é fugaz, isso é fumaça, isso vai passar, porque não é esse o propósito, não é isso que Ele nos fez, não é para isso que Ele nos gerou, não é para isso que Cristo morreu naquela cruz por mim e por você. Entenda o que Jesus está fazendo aqui. Ele está com os seus discípulos, Ele está discipulando os seus discípulos amados. Então essa vida com Cristo, você só vai encontrar sentido real quando você começar a amar as pessoas e querer que eles vivam a tua experiência de fé, a tua experiência com Cristo, para você falar para eles que Deus é a tua provisão. Que no dia que foi nascer a minha filha, me pediram um cheque calção lá, eu dei um cheque, mas eu falei para o Senhor, esse cheque é Jesus, breve voltará, porque eu não tenho esse dinheiro, mas o Senhor vai ser a provisão. E eu e a minha família saímos de dentro daquele hospital com a minha filha no colo, e o médico depois me entregando e pedindo desculpa, porque Ele é a verdadeira provisão. Então eu não estou falando de uma fé, de uma experiência com Cristo, que eu ouvi falar. Eu não quero que você viva dessas experiências dos outros, eu quero que você viva e tenha a verdadeira experiência com Cristo Jesus. Eu quero que você entenda, que no dia que eu tive o maior terror da minha vida, o dia que a gente estava viajando lá para o Peru, eu e minha esposa, no meio lá dos Andes, lá, mais de 5.000 metros de altura, minha esposa passando mal, e o doutor olhou para mim e falou assim, Carlos, não tem o que fazer. Aí eu falei, tem, eu clamo no nome de Jesus, que eu não trouxe essa mulher para morrer aqui no meio desse lugar. Se eu for contar, irmão, já bateu 6 vezes na trave. Mas Deus é a minha provisão. Ele é a tua provisão? Quando você está aterrorizado, com medo, o que você faz? Eu aprendi que é orar, irmão. Clamar a Jesus. Não tem outro lugar para ir que não seja a Jesus Cristo. Não há outra alegria que exista do que você falar do amor de Jesus. Não há prazer maior. Que veio aqui o Maurício e a Leia aqui. O dia que ela chega aqui, toda inchada, pré-eclâmpsia, quase para perder o bebê, e a gente ora por ela, e a gente vê hoje os filhos correndo aqui. Então não estranha ver minhas crianças correndo aqui nessa igreja, não. Não estranha ver eles chorando aqui no meio, não.
porque são milagres do Senhor Jesus. É só Jesus quem faz isso. Qual tem sido a sua alegria? Assisti um jogo do São Paulo, ganhando. Ganhou ontem? Ou jogou hoje? Não sei. Está jogando ainda? Então deve estar perdendo. Não teve muita empolgação. Não, minha maior alegria é saber que eu sirvo a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, porque não há ninguém igual no mundo e não haverá ninguém maior do que Jesus Cristo, e só Ele é quem traz a verdadeira paz, a verdadeira alegria. E eu convido você hoje a fechar os seus olhos e colocar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, porque é Ele que é a nossa provisão, Ele que é o nosso socorro, Ele é quem vai tirar todo o terror e angústia da nossa alma. Viva para Ele, faça a vontade dEle, ore incessantemente e descanse no Senhor todos os dias da tua vida até o fim. Amém? Pai, a tua palavra, ó Deus, nos chama, ó Deus, a confiar, a descansar, a encontrar a verdadeira satisfação e se alimentar verdadeiramente, ó Deus, da tua palavra. Que nesta noite, Senhor, cada coração, ó Deus, haja uma entrega verdadeira, haja uma entrega profunda, ó Deus, para aquele que ainda não entregou, que possa hoje, ó Deus, fazer essa entrega verdadeiramente e definitivamente. Para aquele, ó Deus, que estava afastado, que hoje, ó Deus, possa se reconciliar com o Senhor, e possa realmente, ó Deus, experimentar essa verdadeira graça da bênção do Senhor. Traz, ó Deus, a tua bênção a cada vida aqui, Senhor. Fortalece a fé, esclarece o entendimento, e guia-nos, ó Deus, sempre a tua boa, perfeita e agradável vontade, porque queremos estar ligados, ó Deus, à videira verdadeira, queremos estar ligados, ó Pai queridos, na árvore frutífera que é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém e amém.